O ano de 2024 ele foi bastante desafiador para a PROPI, né? A nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, né? Nós atuamos fortemente com os nossos editais para pesquisa, tanto de nível médio quanto de nível superior. Nós atuamos de forma também muito incisiva nos nossos ambientes de inovação, nos nossos ecossistemas de inovação, nos laboratórios dos IF Maker. E também apoiamos de forma bastante interiorizada as nossas pós-graduações, né? Tanto no lato sensu, atendendo os nossos 10 campi, quanto no stricto sensu mestrados, dos nossos mestrados que temos aqui na capital. 2024 foi bem atípico por conta das paralisações, né? Porém nós conseguimos atender todos os nossos anseios em relação à pesquisa, em relação ao empreendedorismo, à inovação e em relação e também à pós-graduação. Tá? Então, 2024 foi um ano no qual tivemos muitos investimentos dentro da pós-graduação, volumes em torno aí de recursos, mais de 3 milhões, passando pela PROPI nessas 4 áreas, né? Tanto para auxílio aos estudantes, quanto para custeio de materiais para as pesquisas, quanto para participações nos eventos científicos, quanto para participação em nossas feiras. Então nós cumprimos o papel de fortalecer a pesquisa, de fortalecer a nossa pós-graduação e nunca se esquecendo do empreendedorismo e da inovação. Dentro das ações da PROPI, nós tivemos alguns editais específicos. Por exemplo, nós tivemos a 4ª edição do edital de Meninas e Mulheres na Ciência, no qual também o foco foi trazer, né, o público feminino para as nossas pesquisas, fazendo um fomento específico para as nossas pesquisadoras, para as nossas estudantes. Nós tivemos mais de 30 projetos envolvidos com o edital de Meninas e Mulheres na Ciência. No volume total de projetos, nós tivemos mais de 230 projetos fomentados no Instituto Federal no ano de 2024. Isso, ele dá um volume de mais de 4.500 bolsas que foram pagas para os nossos estudantes. Bolsas de pesquisa, bolsas PIBIC, ações afirmativas, bolsas de inovação tecnológica, os PIBIT, bolsas para o empreendedorismo, bolsas para a inovação. Então nós tivemos assim cumprimos realmente o nosso papel, fazer esse fomento, e isso quando chega lá na ponta, no campus, os nossos estudantes, eles sentem incentivados a participar das nossas pesquisas. Isso reflete, por exemplo, na quantidade de projetos que são de trabalhos enviados nos nossos eventos. Por exemplo, nós tivemos nos 10 campi, em nossas feiras, mais de 900 trabalhos apresentados nas nossas 10 feiras. Né? Então, isso é um marco histórico para o Instituto Federal em relação à divulgação científica. Além disso, nós temos também o incentivo aos demais indicadores que envolvem a pesquisa. Por exemplo, os nossos programas de stricto sensu e os nossos programas lato sensu, nós temos fomentado a melhoria dos índices acadêmicos. Como? Incentivo à publicação de artigos em periódicos especializados de quais nós incentivamos ou nós custeamos, né, a tradução, a revisão desses artigos, a participação em eventos nacionais, a participação em eventos internacionais. Isso complementa a formação docente na questão no âmbito do pesquisador, de formar a sua rede de pesquisadores no Brasil e no mundo, e também a experiência que isso traz para os nossos estudantes. Tudo isso ele só é possível, né, por conta desse volume de investimentos que a nossa reitora, que a professora Elaine, ela traz para o Instituto Federal. Não podemos esquecer das nossas parcerias, né? O governo do estado, a Fundect, é uma parceira muito forte da pesquisa, muito forte da inovação, do empreendedorismo e da pós-graduação.
Para você ter uma ideia, nós tivemos o ano passado 54 projetos aprovados no programa do PICTEC, que é uma captação de recursos que é custeado pelo governo do estado, pela Fundect. Então, os nossos professores submetem projetos, os nossos estudantes eles são contemplados com bolsa, os nossos docentes recebem um incentivo com bolsa também para que possam participar dessas pesquisas. Além disso, a Fundect apoia fortemente a nossa pós-graduação, a Lato Sensu, o Stricto Sensu. O ano passado, nós implementamos 25 bolsas para os estudantes dos programas Stricto Sensu do IFMS, tanto do Prof. EPT quanto do Prof. NIT. Foram bolsas em parcerias com a Fundect, foram 25 bolsas. E se eu não estiver enganado, são poucos programas no Brasil que têm bolsas para estudantes de mestrados profissionais. Tá? Investimos, né, mais de 400 mil nos ambientes de inovação no sentido de fomentar a pesquisa. Por exemplo, o IF Maker Empreendedor e os IF Maker Educador, no qual vai utilizar da infraestrutura dos laboratórios Maker para atendimento de demandas tanto dos docentes para que possam produzir materiais para melhoria pedagógica, quanto atendimento à comunidade externa, para atendimento a demandas de pequenas e microempresas, isso em todos os nossos ambientes makers. Tá? Então nós trabalhamos com esse fomento e tem surtido muitos resultados. Tá? Dentro do empreendedorismo e da inovação, fizemos também o fomento das nossas tecno-IFs, né? Com todo o trabalho das pré-incubação, da incubação, para que tenhamos aí uma quantidade maior de empresas, né, júniores, né? O nosso objetivo é construir, né, ou subsidiar para que tenhamos startups também. Então, dentro dessa inovação, nós temos feito todo esse trabalho e tem surtido efeito, porque hoje nós temos 10 empresas júniores cadastradas no Instituto Federal. O ano passado foi também importante na questão da propriedade intelectual, porque nós pesquisamos, nós divulgamos, nós publicamos, mas e a proteção intelectual? Então nós precisamos criar essa mentalidade de proteger aquilo que é produzido. Então, dentro da Propi existe o NIT, que é o núcleo, né, de proteção intelectual, que faz esse trabalho de orientação. O ano passado nós registramos uma marca, 2024, e 18 registros de software. Né? Esses registros de software, todos eles são resultados das produções científicas, dos fomentos dos nossos projetos de pesquisa. Então, o pesquisador, o estudante, ele faz a solicitação, o Instituto Federal ele faz o custeio de todo esse registro no INPI e também estamos avançando no processo de redação de patentes. Nós temos hoje 11 pedidos de patentes, processos, então que nós estamos, o nosso núcleo de inovação, auxiliando para que construímos essas patentes e possamos depositar junto ao INPI. Então foram muitos resultados, isso mostra que a instituição ela precisa do ensino, da pesquisa e da extensão. E nós, enquanto pesquisa, abarcando tudo isso, com certeza os resultados estão aí para todos verem, os nossos estudantes sendo premiados, nossos estudantes participando de eventos nacionais, de eventos internacionais, os nossos programas sendo contemplados, as nossas pesquisas sendo pesquisas de referência. É necessário o investimento em infraestrutura, porque pesquisa se faz com laboratórios, né? Pesquisa ela se faz com equipamentos, pesquisa ela se faz com insumos, tem toda a gestão do conhecimento que o pesquisador e o estudante estão ali construindo, mas sem esses espaços é praticamente impossível fazer pesquisas em determinadas linhas. As entregas que nós tivemos, que a professora Elaine fez nesse ano 2024, principalmente os laboratórios
de solos, os laboratórios de recursos naturais, os laboratórios makers, né, os espaços que foram ampliados, né, contribuem de sobremaneira, porque quando o pesquisador ele vai para o laboratório, ali, naquele momento é a casa dele, ali ele passa 5 horas, passa 8 horas se dedicando diárias ali, às vezes ele passa até um tempo extra, dependendo do tipo de experimento. Então, nós não conseguiríamos ter esses resultados se não tivéssemos toda essa infraestrutura. Tá? Então, com certeza, todas as entregas, com certeza, todas as salas de aula que também contribuem, todas as quadras, a infraestrutura que foram conseguidas, elas impactam aqui na qualidade dessas pesquisas. Tá? São pesquisas que elas saem da pesquisa básica para ir para uma pesquisa aplicada de forma mais rápida, alcançando um TRL melhor, né, um nível de transferência de tecnologia melhor que possa ser impactada, né, a comunidade no qual ali o pesquisador está inserido. Tá? Então, assim, com certeza, todas essas inaugurações, todas as entregas, né, nós chamamos de entrega, todas essas entregas para a nossa comunidade acadêmica, para a população sul-mato-grossense, com certeza contribuiu muito para as nossas pesquisas. 2025, nós prospectamos ali melhorias na questão da qualidade, né, das nossas pesquisas, no sentido de ter impactos maiores. Né? Então, nós temos trabalhado junto com toda a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação nesse planejamento de fazermos todos os atendimentos aos campi, né? Lançarmos todos os nossos editais, fomentar com que os docentes compreendam, os que ainda não submetem, compreendam a importância disso na vida acadêmica, tanto do pesquisador quanto do nosso estudante. Tá? Então, nós queremos aumentar o número de projetos aprovados, nós queremos aumentar a quantidade de trabalhos que serão apresentados em nossas feiras científicas, porque as nossas feiras científicas, elas muitas das vezes é a porta de entrada da comunidade para outros estudantes para o Instituto Federal. Além disso, nós queremos prospectar um investimento em mais infraestrutura para a pesquisa. Tá? Estamos rodando os campi, conversando com os professores, conversando com os coordenadores que foram contemplados por editais de infraestrutura, de equipamentos, de laboratório, para conhecer, para entender essas demandas. Verificar em loco mesmo o que é necessário para que tenhamos uma pesquisa cada vez mais robusta e que isso possa ser convertido ali em benefícios para a nossa comunidade. Projetamos ainda que esse ano possamos ter uma melhoria dentro da nossa questão da propriedade intelectual, tá? Ampliar o número de marca registrada, termos ali os depósitos de patente, algo que nós planejamos para 2025, tá? De trazer toda a equipe das nossas incubadoras de empresa para formações específicas na área do empreendedorismo, da inovação, para que a gente consiga ter um ecossistema de inovação bastante robusto e que isso realmente possa fazer com que a mentalidade empreendedora dos nossos estudantes possam se converter ali em empresas júnior, em possíveis startups. Além disso, nós temos em 2025 alguns planejamentos para a pós-graduação. Né? Nós já iniciamos uma pós-graduação nova, que é de Educação, Diversidade e Inclusão Social, agora nesse ano de 2025, e nós temos prospecções aí de ampliação de vagas dentro do stricto sensu também, né? Para final de 2025, ter esse planejamento para que tenhamos uma interiorização, talvez, do nosso mestrado. Né? Então, é algo que nós planejamos para 2025. Enfim, nós queremos saltar, né? Queremos ampliar
todo o nosso repertório, tudo que foi atendido em 2024, nós mantermos em 2025 e fazer essa ampliação, porque 2025 nós não temos mais, já foi superado o movimento da greve, nós temos todo o nosso calendário bem ajustado, então estamos planejando, estamos preparando, organizando para que nós tenhamos assim números ainda melhores quando fizermos a nossa avaliação de todo o ano vigente de 2025. Eu tenho certeza que com o apoio da professora Elaine, com o apoio de todos os nossos docentes, os nossos servidores, nós vamos conseguir mudar vidas, impactar vidas por meio da pesquisa, da inovação e também da pós-graduação.